livro de Hebreus. Nós vamos ler dois capítulos diferentes aqui no livro de Hebreus. Nós vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. O tema da mensagem desta noite é: vamos avançar. Olhe para quem está perto de você e diga: é hora de avançar. Gente, é tempo da gente avançar, né? Graças a Deus, estamos aqui no nosso segundo culto, abençoados por Deus. Mas tem muito mais de Deus para nós. Tem muito mais de Deus para a nossa vida. Depende daquilo que a gente deseja. Até onde a gente está disposto a mergulhar em Deus é o que Deus vai dar para a gente. Afinal de contas, o pedir e dar-se-vos-á ainda está em vigor. Quem pede, recebe. Quem busca, quem bate, a porta será aberta. E você sabia que quando aquele texto foi escrito, ele não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. E ali os verbos, as ações, estão todas num sentido contínuo. De modo que o texto seria melhor traduzido continuem pedindo e vocês continuarão a receber. Continuem buscando e vocês continuarão encontrando. Continuem batendo e a porta vai continuar sendo aberta. Isso é uma construção eterna. Enquanto você pedir, Deus vai dar. Enquanto você buscar, você vai encontrar. Enquanto você bater, a porta vai ser aberta. É uma ação voluntária e intencional do homem. Assim que acontece na nossa vida. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, aqui está a Tua palavra diante de nós. Estamos em adoração ao Seu nome, glorificando o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nessa casa de oração. Agora fala conosco. Fala ao nosso espírito pelo poder do nome de Jesus. Nos dê graça, inteligência, entendimento e tudo isso de forma espiritual, para compreendermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós hoje, e que esta palavra nos alimente, seja uma direção para nós essa semana. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 3, verso de número 6 e Hebreus 6, verso 1. São dois textos distantes. E eu já vou dizer para você porque que nós vamos pegar dois textos distantes. Geralmente a gente pega textos próximos, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Textos distantes. Aqui, capítulo 3, verso 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Agora o capítulo 6, verso 1, vai falar sobre a mesma outra coisa, mas são dois argumentos que permeiam toda a carta. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Da fé em Deus, o próximo, por gentileza, o próximo versículo. Da instrução a respeito dos batismos, de batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sabe que, geralmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a facilidade de entender o versículo ou o capítulo. E às vezes é necessário a gente dar uma olhada geral no contexto do que está acontecendo. É como se você estivesse dentro de uma floresta. Você enxerga de dentro da floresta as árvores. Mas quando você alça voo, você enxerga a floresta como um todo. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos levantar voo e vamos enxergar o livro de Hebreus como se alguém estivesse enxergando de cima para baixo. Enxergando todo o contexto que estava acontecendo nesse texto, nesta sociedade, no meio desse povo. A situação deles não era fácil. Esse livro foi escrito para os judeus que creram em Jesus. Nós chamamos de hebreus. Na verdade, todos nós somos hebreus. Na verdade, quem cruza as águas é chamado de hebreu na Bíblia. Sabia disso? A palavra hebreu é aquele que cruza as águas. Todo aquele que se batizou, ele é chamado de hebreus. Na técnica da palavra, nós somos hebreus. Amém, gente? Os judeus que receberam Jesus, que entenderam que Jesus era o Messias, a vida deles era difícil. Não era uma vida fácil, confortável.
Foi por isso que esse livro foi escrito. Eles eram expulsos da sinagoga. Portanto, eles perdiam laços de amizade. Eles perdiam o emprego, porque eles eram marginalizados na sociedade judaica. Porque o clero judaico não aceitou Jesus como Salvador. Não conceberam isso. O sumo sacerdote não aceitou. Parte do sinédrio não aceitou. Então a religião oficial rejeitou o Messias. Os pais andavam nas ruas e eram hostilizados na frente dos seus pequenos filhos. Alguns recebiam pedradas enquanto andavam. E a situação deles era tão difícil que alguns estavam estremecendo na fé, querendo voltar atrás e não ser mais adoradores de Deus. Querendo voltar e abrir mão do Evangelho de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dar 2 argumentos centrais nesta carta. Foi isso que nós lemos. Primeiro, não deixemos a confiança e a gloriosa esperança que temos. Esse é o primeiro argumento do capítulo 3. E o segundo, prossigam para a perfeição. O apóstolo Paulo olha para aquela igreja cheio do Espírito Santo e diz: gente, não abandonem a fé de vocês, por mais difícil que esteja, por maior que seja a pressão externa e talvez a pressão interna dentro de vocês, não abandonem a fé. E os argumentos que ele levanta são gloriosos. Enquanto o judaísmo tradicional estava passando, ele diz: Jesus não passará. Está escrito isso aqui em Hebreus, não está? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em toda a carta ele vai encher de argumentos para sustentar esta afirmação dele. Não deixemos a firme confiança e a glória da esperança. E ele vai dizer coisas gloriosas de Jesus. Ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos. E é interessante que a nossa visão de anjo hoje em dia é diferente da visão de anjo do Império Greco-Romano. Lembra? Quem já estudou mitologia grega aqui? Lembra dos titãs? Daqueles semideuses ou deuses? Aquilo foi incorporado na história antiga por causa dos demônios, principados, potestades e tronos e autoridades do mal. Hoje você vai olhar a figura dos anjos, né? E você vai numa loja de souvenir, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar uns anjinhos baixinho, gordinho, com olho azul, cabelinho dourado, né? E uma purpurininha jogada em cima dele. A igreja e a sociedade ao longo do tempo foi se afastando um pouquinho da riqueza desse ministério angelical, que nós não podemos adorar. Amém, gente? Anjos não se adoram. Eles são anjos, são seres ministradores que ajudam os que hão de herdar a salvação. Amém? Então são ajudantes nossos, não deuses nossos. Porém, os anjos que caíram se fizeram os deuses das nações. Os anjos que caíram na rebelião contra o Criador se fizeram os grandes deuses das mitologias. Quando Paulo vai dizer aqui que ele é superior aos anjos, ele está trazendo a memória de grandes personagens, dizendo: olha, não existe poder, trono, potestade, principado, nada. Cristo é maior do que todos eles. A fé de vocês não pode ser abalada, porque ela não está firmada em nada menos do que alguém que é Deus. E os outros deuses são vãos, diz a palavra do Senhor. A sequência, o apóstolo vai dizer: cuidado para vocês não abandonarem Jesus por causa do judaísmo, porque Jesus é maior do que Moisés, e é maior do que todo o sistema de sumo sacerdócio que foi instalado ao longo dos séculos. Ele é maior do que Arão, tanto que o sacrifício dele é maior do que o sacrifício de Arão. E o argumento é simples: Arão ficava sempre oferecendo sacrifícios e sempre oferecendo sacrifícios que não podiam salvar, mas Cristo ofereceu um único sacrifício, e depois de tendo feito, assentou-se à destra do Deus Pai, aonde Ele está aguardando que todos os reinos da terra venham debaixo da sola dos seus pés. Jesus não precisou entrar no santuário celestial em 1800 e pouco para fazer o juízo investigativo.
A salvação foi completa na cruz do Calvário. Na cruz Jesus fez o sacrifício e foi direto ao lado de Deus, e lá Ele está. E o que está acontecendo com Jesus hoje? Deus está gradativamente colocando todos os reinos da terra debaixo dos seus pés. E quando tudo estiver completado, o reino vem para Cristo, e Cristo entrega o reino ao Pai. Glórias a Deus nas alturas. Sabe, esses homens estavam passando por dificuldades. A vida deles era difícil. Nenhum de nós aqui perdeu o emprego, ou uma ou outra pessoa perdeu por causa da nossa fé. Nossos filhos não foram mortos por causa da fé. Mas quando este livro foi escrito, essa carta foi escrita, crianças pequenas eram mortas, espancadas nas ruas, porque eram filhos de cristãos. E essa carta veio sendo escrita dizendo: não abandone a fé. Não era um bullyingzinho de escola, que uma geração de vidro não aguenta. A coisa era pesada. Se passeava por Roma, e os jardins do imperador eram iluminados por crentes pegando fogo, sendo queimados vivos. A coisa não era brincadeira. Uma criança cristã andando na rua era um perigo de morte real. E para esse povo, o Espírito Santo diz: conserve a confiança e a esperança que é gloriosa. Será que nós seríamos desculpáveis de abandonar a nossa fé diante da fé que esses homens tiveram? Não. Deus nos chama para a persistência, porque o nosso Deus é glorioso. Quando a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a dinâmica começou a acontecer nos céus e na terra. Jesus, ao lado do Deus Todo-Poderoso, intercede por nós dia e noite. Amém, gente? Nesse exato momento, Jesus está intercedendo pela sua vida e pela minha. Quando eu gosto de usar esse exemplo. Quando você vai pedir oração por alguém, você sempre vai procurar alguém que é melhor que você. Você nunca vai achar alguém pior, né? Fala assim: eu vou ver um irmão assim que é bem levado à breca, para ele fazer uma oração por mim. Ninguém faz isso. Você tenta achar um irmão que está mais perto de Deus na tua ótica. Vou achar quem que está mais perto de Deus aqui. Está no jejum, está na oração, está no fogo, está na obediência. E você chega para ele: irmão, ora por mim. Agora nós temos um intercessor chamado Jesus Cristo. Meu Deus, ele está à direita do Pai dizendo: Senhor, ajuda ele, Pai. Eu passei por aquela situação, eu fui tentado, eu sei o que é ser tentado. Ajuda o fulano, ajuda ele, ajuda ela, fortalece ele, fortalece ela. E se a ira de Deus viesse a se levantar, ele não se levanta por causa da graça, Jesus diria: Senhor, ajuda ele. Nós precisamos disso. A mecânica no céu, Jesus intercedendo pelos santos. A mecânica dentro de nós, o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis. A oração de cima, a oração de dentro. Ao nosso redor, uma multidão de anjos que nos acompanham, porque eles acampam ao redor daqueles que amam ao Senhor. O sangue de Jesus foi aplicado na nossa vida. Nós temos a oração dos santos. Quem ora pela igreja e pelos irmãos? Diga graças a Deus. Aí, ó. Nós temos a oração dos santos. Nós temos a palavra da verdade. Nós temos o Espírito de Deus nos dando ânimo por dentro. E tudo isso é trazido à memória da igreja. Não abandonem a fé e a esperança, porque estamos passando por provações. Porque a gloriosa igreja de Cristo ainda é a gloriosa igreja de Cristo. Ele ainda é o comandante da igreja. Nós ainda somos um exército, gente. Tentaram nos rebaixar a níveis sociais. Igreja como espaço social. Igreja nunca vai ser um espaço social. A igreja é o glorioso corpo de Cristo sobre a face da terra. É isso que nós somos. Nós somos agentes embaixadores de Deus. Se nós não perdermos a esperança, vamos ter a resposta de tudo que precisamos. Eu vou ler aqui a versão que eu tenho nas minhas mãos, do Dr. Stern, do capítulo 3, do verso 6. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus. Ele está dizendo que Jesus é maior do que Moisés aqui. E nós somos esta casa pertencente a Ele. Quem é a casa de Deus? Diga graças a Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, então nós não podemos fazer qualquer coisa com esse corpo.
Se o Espírito habita em nós e nós somos templo do Espírito, nós não podemos profanar esse corpo. Paulo fala em outras palavras no livro de Coríntios sobre a mesma coisa. Nós temos que levar a sério o que fazemos nesse corpo, porque maior é quem habita aqui dentro do que aquele que habita no mundo. Nós somos o templo do Espírito Santo, e nós somos essa casa permanente, pertencente a Ele, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança na esperança que temos. A Bíblia chama de gloriosa esperança. Você sabe que esperança pode ser traduzida de várias formas. Um homem que torce para o seu time de futebol ali, ele está torcendo na esperança que o time ganhe. Eu tinha um conhecido, ele nem está aqui, é um garoto, e ele ia lá para São Paulo assistir jogo do São Paulo. Olha que perda de tempo. Eu já falei isso para ele, perda de tempo. Mas ele ia lá em São Paulo, saía de Curitiba, ia Campo Largo, ia lá para São Paulo para assistir o jogo de São Paulo, na esperança que o time ganhasse, porque ninguém viaja esperando que o time vai perder. É uma esperança. Um pai que cria um filho, ele tem a esperança que o filho cresça e seja saudável. Veja, as duas coisas são esperanças. Uma esperança é mais elevada do que a outra, certo? A esperança que você manifesta para o teu filho, ela é mais nobre do que a esperança que alguém espera que o time dele vai ganhar. Agora, a nossa esperança que ele está falando aqui, ela não é boa, ela é cheia de glória. Porque qual é a esperança da igreja? Que Cristo vai voltar para buscar o seu povo. Gente, a nossa esperança não é num carro novo, a nossa esperança não é numa casa nova. Na casa nova porque há uma casa nova sendo construída para nós. Mas não está nessa terra a nossa esperança. A nossa esperança está nos ares. Jesus disse isso no Evangelho de João: eu vou preparar lugar, e quando estiver pronta, eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam aonde eu estiver. Então aguenta um pouco, porque logo nós vamos estar com Cristo em nome de Jesus. Por mais que nós possamos ter perdas nesse tempo presente, ainda somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque a nossa fé é viva. A nossa fé não está em um lugar parado, a nossa fé está num Deus verdadeiro. Mas existem inimigos da esperança, dessa esperança gloriosa. E um desses inimigos, que eu chamo de veneno, é um veneno que a pessoa toma e lentamente vai matando a esperança dela. Jesus falou sobre isso da seguinte maneira: no Evangelho de Lucas, capítulo 21, diz assim: cuidem de si mesmos, ou o coração de vocês se sobrecarregará com libertinagem, bebedeira. Eu acho que isso não nos atinge muito, porque nós, na nossa situação de salvos e eleitos, nós já fomos libertos dessas coisas, amém, gente? Mas a terceira questão é problemática: com as preocupações da vida cotidiana. As preocupações da vida cotidiana é como se fosse um veneno, e ele tem o poder de nos destruir por dentro. O que é a vida cotidiana? Comprar, vender, pagar boleto, receber dinheiro. Receber dinheiro é bom, né? Entre todas essas coisas, criar filhos, projetar o casamento, fazer planos financeiros. Todos nós estamos inseridos no cotidiano. Ninguém pode sair do cotidiano. Ninguém aqui é anjo. Todo mundo comeu hoje, amém, gente? Todo mundo comeu. Todo mundo precisa de roupa para vestir. Amanhã nós vamos trabalhar. O problema não é o cotidiano, mas é quando o cotidiano vem sobre nós e nos absorve, e perdemos o senso de propósito, e nos tornamos meros pagadores de conta, meros criadores de filhos, meros homens no casamento, meros profissionais, enquanto a nossa visão de eternidade vai se esvaindo pela correria do dia a dia. Jesus disse isso. Cuidado, para que o coração de vocês não se sobrecarreguem com libertinagem, bebedeira e com as preocupações da vida cotidiana. É o sobrecarregar da preocupação que faz com que o anseio pelo céu vá diminuindo, e a esperança que nos mantém firmes na fé vai deixando de existir.
E de repente, um homem que um dia era cheio de esperança de Deus, hoje ou daqui a um tempo, pode se tornar um homem que simplesmente senta num banco, numa cadeira de igreja, esperando entregar algumas canções, ouvir um discurso e ir para casa com um band-aid na sua consciência: eu fiz a minha obrigação. Nós somos embaixadores de Cristo ainda. A sociedade pode nos olhar pelos papéis nossos. A sociedade pode olhar para o Rogério, lá no hotel que ele trabalha, e falar: o Rogério é o homem da manutenção. Mas para Deus ele é ministro de uma nova aliança, ele é embaixador de Cristo, ele foi plantado nessa terra para ser sal da terra e ser luz do mundo. E isso é com todos nós. A nossa missão não é apenas no imerso do cotidiano. E como é que você faz para o cotidiano não te abraçar a ponto de você perder a realidade? Aí é que vem a oração de Jesus: venha a nós o vosso reino. Enquanto eu crio filhos, enquanto eu negocio, enquanto eu faço o que tem que ser feito no meu cotidiano, eu faço tudo buscando a glória do nome de Deus dentro de cada atividade minha. Aí eu não sou engolido pelo cotidiano, mas o reino dos céus invade o meu cotidiano e eu estou na posição de governo, eu não sou governado. Você quer ver um traço das pessoas que estão sendo absorvidas pelo cotidiano? É aquele cara que olha, ou aquela mulher que olha para aquela calendário na geladeira e diz: já acabou o ano. Conhece gente assim? Ele não teve domínio sobre a vida dominou ele. Quando ele acordou, o tempo passou. É lógico que o tempo está passando rápido, não sei se você já tem essa percepção, mas não a ponto de nos absorver na nossa atividade comum. Que Deus abençoe a nossa igreja de não cairmos nisso de jeito nenhum. Pelo contrário, na nossa igreja dominar o tempo, o cronos, ao nosso favor, remindo o tempo, resgatando o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, o Brasil está precisando de nós. A nossa nação precisa de nós. Nós estamos a um fio de um caos social. A igreja precisa se levantar em oração. Nós não podemos apenas nos preocupar com a compra do final do mês, enquanto o Rei do Reino Eterno está vindo para buscar a sua igreja. Qual é a nossa missão? Olha para quem está perto de você e pergunta: qual que é a tua missão? Qual que é a tua missão? Qual que é a tua missão? Ah, pastor, não tem missão nenhuma não, só vim assistir o culto hoje, quero ir para casa. Ah, pensa tu que é assim? Não é. O ide por todo o mundo e fazer discípulos em todas as nações ainda vale para esta geração. Só que nós temos uma vantagem. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola de um trabalhador, de um homem que tinha uma fazenda. E quando começou a colheita, ele foi logo cedo de madrugada e contratou alguns empregados e disse: eu vou pagar tanto para você trabalhar na minha lavoura. E eles falaram: beleza, vamos lá. Passaram-se 3 horas e esse senhor da fazenda foi na rua de novo e contratou mais trabalhadores para ganhar o mesmo que os outros. E eles aceitaram e foram trabalhar. E assim foi durante todo o dia. E por volta das 5 horas da tarde, o horário do trabalho deles era até as 6, pelo que parece na parábola. Por volta das 5 da tarde ele sai de novo em busca dos trabalhadores e diz: olha, eu ainda tenho a fazenda, eu tenho trabalho, quem quer trabalhar pelo mesmo valor do que aquele que vai trabalhar, que trabalhou desde as 6 da manhã? Olha a proposta: eu te dou o mesmo salário por 1 hora que eu vou pagar por aqueles que trabalharam o dia inteiro. Nós somos o último trabalhador. Nós somos, quem sabe, a geração do arrebatamento do Senhor. A geração que vai receber o mesmo pagamento das outras, porém nós estamos no finalzinho dela. Quem já viu corrida de bastão? Sabe aquelas corridas que passam o bastão um para o outro? Nós somos aqueles que pegaram o bastão e estão dando a última volta. Jesus está voltando. Há um senso de missão que tem que ser resgatado na igreja. Nós não somos chamados para outra coisa tão importante quanto fazer discípulos em todas as nações, inclusive no seu trabalho, no seu departamento, na sua família, na sua cidade, na sua sociedade. Você é chamado para fazer discípulos, e eu também. Isso é preeminente, mas como que as pessoas vão pensar nisso se elas estão tão absorvidas com as coisas da terra? Parece aquele restolho de geração
que saiu do Egito, lembra? A Bíblia diz que havia um refúgio de gente que não tinha valor, que saiu junto com os hebreus. E ao longo do tempo, no começo da jornada, antes de 30 dias de libertação, antes de completar 30 dias, que eles estavam libertos, melhor dizendo, eles começaram a dizer: no Egito nós tínhamos cebola, no Egito nós tínhamos o pepino. Pepino não se colhe assim, pepino se colhe assim. Eles estavam com saudade das coisas da terra, enquanto Deus estava dando maná do céu para eles. Eles estavam olhando para baixo, enquanto a provisão estava vindo por cima. Se a igreja não olhar para cima, ela vai cair no mesmo erro deles, achar que a provisão está aqui embaixo. Você é embaixador de Cristo. O teu reino é lá de cima. A tua provisão vem de cima. Os teus recursos são do alto. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas do alto, aonde Cristo vive. Mas se a igreja está tão preocupada com as coisas da terra, como que ela vai parar para olhar para cima? E a solução é essa. Colossenses capítulo 3. Portanto, se vocês ressuscitaram como o Messias, procurem as coisas do alto, onde o Messias está sentado à destra de Deus. Concentrem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque vocês morreram e a sua vida está escondida com o Messias em Deus. Quando o Messias, que é a nossa vida, aparecer, então vocês também aparecerão com Ele em glória. Aleluia! O que ele está dizendo aqui? Aquele que recebeu Jesus morreu, sim, para este mundo. Nós, antes de termos Cristo, nós estávamos vivos para o mundo, mas mortos para Deus. Não nos importava o que Deus fazia, nós não sentíamos o Espírito Santo, nós não tínhamos a palavra, nós não tínhamos inclinação para Deus. Mas Jesus veio, e quando descemos as águas do batismo, quem já se batizou, diga graças a Deus. Lá, você e eu morremos para o mundo, mas ressuscitamos para Deus. Agora a nossa vida está escondida em Cristo. E quando Cristo voltar, o mundo verá quem nós somos de verdade. Embaixadores de uma nova aliança. Agora, se isso é verdade, se isto é a realidade para mim e para você, então a nossa mente tem que estar nas coisas de cima. Porque nenhum ressuscitado de Cristo fica remoendo nas coisas de baixo. Ele não pode fazer isso. É contra a natureza dele. É mais ou menos assim. O peixe Deus não colocou na água. Não dá para colocar esse peixe para viver em terra seca. Raríssimas espécies conseguem ficar um pouquinho fora. Nós, quando saímos da água do batismo, nos tornamos cidadãos dos céus. A terra não nos atrai mais. Se a terra te atrai, é porque você não ressuscitou com Cristo. Olha o que ele está dizendo. Se, somente se, vocês ressuscitaram com o Messias, procurem as coisas do alto. Caso contrário, vocês não vão conseguir. Onde o Messias está sentado à destra de Deus. Concentre a mente não exclusivamente em ganhar mais dinheiro, em comprar mais coisas. Concentrem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque vocês morreram e a sua vida está escondida no Messias. Os olhos devem estar em Cristo. É interessante que tem gente que extrapola todos os níveis, né? Enquanto alguém humano poderia olhar para uma roda no começo da era da igreja e ver uma roda com homens com pedra nas mãos, atirando em Estevão e matando ele, você poderia pelos olhos humanos dizer, coitado dele. Mas enquanto as pessoas tinham misericórdia dele no sentido de dó, e outros tinham ódio dele, ele estava vendo Jesus de pé à direita de Deus. Isso é maravilhoso, porque essa é a chamada do cristianismo, olhar para as coisas do alto, porque lá é a nossa pátria.
Enquanto o servo do profeta olhava ao seu redor e via um monte de exércitos inimigos, o profeta estava vendo a multidão dos anjos que os guardavam. Para onde seus olhos estão olhando? Nós somos chamados para olhar por coisas mais excelentes. Porque, gente, vamos falar a verdade, se a tua vida e a minha fosse simplesmente ganhar um pouco mais de dinheiro, melhorar a vida e morrer, que vidinha miserável. Não tem mais nada para a gente? Mas não, Deus escolheu a gente para herdar o reino. Em Hebreus capítulo 6, é o segundo grande argumento que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, encontra para animar a igreja que estava sofrendo. Ele vai dizer, prossigam para a perfeição. Pode colocar para mim de novo, Bruno, capítulo 6, e abaixar um pouquinho o fundo musical, fazendo um favor. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, precisamos ler esse texto para a gente não cair em erro. Porque aqui os gnósticos do século I encontravam justificativa para dizer que Cristo não era suficiente, que precisava de ensinos maiores. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Essa aqui era a base do gnosticismo do século I. Jesus não é suficiente, a gente tem que partir para coisa maior. O apóstolo Paulo disse que Jesus não era suficiente, a gente tem que partir para coisa maior, mas não é isso que o texto fala. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ou seja, existem ensinos elementares e existem ensinos mais profundos. Mas todo ensino tem como origem a Cristo. Cristo não é elementar a ponto de dizer, não, Cristo não é suficiente, porque esta seita cresceu no Novo Testamento, no início da era cristã. Até tem relatos do apóstolo João brigando publicamente nos banheiros. Pensa o apóstolo João brigando no banheiro. Porque os hereges da época diziam que Cristo não era suficiente, que Cristo era muito básico. E que uma vez que você tinha conhecimento de Cristo, agora você tinha que avançar para coisas maiores. E os banheiros públicos eram diferentes dos banheiros de hoje, era público mesmo. Eram umas valas de pedra com buracos onde a pessoa sentava ali e fazia a sua necessidade. Do jeito público. E ali o apóstolo João, que era o apóstolo do amor, se pegou com um homem numa época lá, em uma discussão muito violenta a respeito disso aqui, ó. Ah, não, Cristo é elementar, isso é para criança. Nós temos o conhecimento superior. Não existe conhecimento superior sem Cristo. Ninguém tem conhecimento superior sem Cristo. É por isso que o crente não tem como ele andar fielmente na maçonaria. Porque para você entrar na maçonaria, você tem que dizer que você está saindo das trevas e indo para a luz. Nós estamos em Cristo, nós temos a luz. Não existe um conhecimento mais profundo do que Cristo. Ele é a fonte de toda a sabedoria, de toda a ciência. Amém, gente? Essa é a nossa fé. Onde Cristo entra, tudo pula fora. Não tem como eu sou crente e sou tal coisa. Não tem. Não existe isso. Aonde Cristo entra, tudo sai. Tudo que não presta sai. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade em Cristo, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, da imposição das mãos, para a imposição das mãos para a cura divina, para a libertação, que isso era um ensino básico na igreja, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Mas tudo isso é a doutrina de Cristo. Em suma, o Espírito Santo olha para uma igreja que estava sofrendo e diz, não apenas retenham o que vocês têm, mas avancem para coisas maiores. Eu gosto do mar, mas eu nunca mergulhei. Alguém já mergulhou? Mergulhou? O Sérgio já mergulhou. Se você me perguntar sobre uma descrição de mar, é bem simples para mim. Olha como é raso. É um punhado quase que infindável de água diante dos meus olhos, que na beira da praia arrebenta as suas ondas e faz uma espuma branca, mas que no horizonte se mantém inalterada. Essa é a visão de quem está fora. Agora, se você pega o Sérgio, que já mergulhou, depende de onde ele mergulhou, ele vai ver coral, ele vai ver banco de areia, ele vai ver espécies de peixes diferentes. É isso que o texto está dizendo. Não fica observando os ensinos elementares sobre Cristo. Mergulha nele e veja nas profundezas o que existe lá.
não nas profundezas de trevas, no mergulhar em Cristo, a riqueza que Cristo tem. Só que quem não mergulha em Cristo, quem não tem vivência cristã, para ele Jesus é um bom moço que pregou ética e boas maneiras. Ele não consegue enxergar além disso. Mas nós que somos cheios do Espírito Santo, amém, gente? Nós conhecemos Cristo por dentro. Nós mergulhamos na doutrina de Cristo. É por isso que estes homens, muitos deles, mesmo com filhos mortos, não abandonavam a fé. Porque para eles Jesus não era mais um filósofo bom moço que ensinava a ética e bons costumes. Ele era o rei que voltará para buscar a sua igreja. Se nós perdermos essa esperança, seremos como qualquer outra religião. A diferença nossa e dos outros, o nosso Deus está no nosso meio. Ele habita no nosso meio. E por que as pessoas não avançam para coisas maiores? Qual é o obstáculo? O obstáculo o obstáculo da esperança é a vida cotidiana. Agora, o obstáculo para não avançar para coisas maiores, duas coisas. Primeiro, aqueles que acham que está ótimo do jeito que está. O conformismo que toma o coração das pessoas e diz, não, eu já sou salvo, já está ótimo para mim. E o reino? E o reino? Você não quer reinar com Cristo? Desde os dias de João Batista até hoje, o reino é tomado por força. A salvação não. O reino sim. Só reina quem tem esforço. É diferente de salvação. Atrás de mim tem uma cruz. Jesus foi crucificado no meio de dois. Um deles disse, lembra de mim quando chegares no reino. Qual que foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Paraíso é uma coisa, reino é outra. Não é a mesma coisa. O reino você toma por esforço e por violência. A salvação, o paraíso, vem pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu criei em Jesus Cristo, entreguei minha vida para Ele, eu torno-me salvo naquela hora, mas não tenho o reino. Reino é galardão, é recompensa dos santos. Sabe por que as pessoas pensam assim na religião? Porque a matriz religiosa da qual nós viemos dizia para a gente que na melhor das hipóteses você para no purgatório e alguém vai rezar para você para tirar você de lá. Se você for amigo do Papa, ele faz uma reza e tira você de lá. Olha que coisa injusta. E eu não estou falando da achismo. É catecismo da igreja da qual a maioria de nós veio. Que você tinha que pagar promessa, subir escada de joelho para esse Deus maravilhoso te ouvir. Para esse Deus misericordioso te atender. O meu filho nunca andou na escada da minha casa de joelho para eu dar um tênis novo para ele. Meu filho nunca fez isso. Nunca fez uma penitência para ganhar uma roupa que ele precisava. E o meu mestre e o seu mestre diz, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. E quem está acostumado com condenação, ele quer agarrar aquilo que vem na mão dele, e ele não quer soltar. Ele não faz, ele não tem ousadia na fé, porque ele tem medo de perder aquilo que ele conquistou. Já que foi tão difícil, eu vou me agarrar com isso daqui. Mas o nosso Deus nos ama. A visão bíblica do Deus que nós servimos é que eu não preciso fazer penitência para Ele me ouvir. Basta uma oração e Ele me ouve. É que Ele não quer que eu me esfole vivo vendendo os meus bens numa fogueira santa para Ele me abençoar. E que os meus filhos não precisam passar necessidade em casa para eu fazer uma oferta de sacrifício para que a divindade me receba. Porque o sacrifício que Deus queria já foi feito na cruz do Calvário. Esse sacrifício foi feito na cruz. Mas a pessoa que veio daquela matriz religiosa antiga e não se desfez dela ainda, o pouquinho que ele consegue, ele já agarra e ele não quer avançar para coisa maior. Gente, Deus tem muito mais para nós. Não porque nós somos bons, é porque Ele é bom. A diferença é essa. Ah, pastor, mas eu estou aqui, olha, eu não mereço. Mas quem que merece? Qual de nós poderia falar, não, pastor, eu mereço, porque hoje eu cantei tão bonito que Deus me deve alguma coisa. Deus não deve nada para você. Deus não deve nada para mim. É pela graça, meu irmão.
é pela misericórdia. Quem precisa adorar sou eu. Deus não precisa, Deus não é um Deus que tem baixa autoestima. Se você não me adorar, eu deixo de ser Deus. Isso é o panteão dos deuses gregos. Essa é a história da mitologia grega. Um Deus que não recebia adoração se enfraquecia. Não era isso? Deus não deixa de ser Deus porque você não o adora. Mas eu e você perdemos muito em não adorá-lo. Não é Deus que precisa do meu dízimo, é eu que preciso dizimar para glorificar o nome dele. Porque diante de tudo que ele fez para mim, não me custa obedecer a palavra dele. Porque da onde ele me tirou, para onde eu estou e para onde ele vai me levar, o benefício de estar com ele é muito maior. Não é Deus que precisa da minha oração, é eu que preciso orar. Deus não precisa do meu jejum, é eu que preciso jejuar. Deus é Deus sem eu, mas eu sem Deus não sou ninguém. E as minhas expressões de fé, através de dízimos, através de louvor, através do jejum, através do culto público, isso para mim é fundamental. Amém, gente? O nosso Deus é gracioso. Pastor, eu não quero nada com Deus, estou com uma necessidade nessa noite, posso pedir para Deus que Deus me dá? Claro que dá. Tinha 10 homens doentes, Jesus curou os 10, quantos voltaram para agradecer ele? 1. E os outros 9, Jesus foi pego de gaiato na história? Poxa, nem sabia que os outros não viriam. É claro que ele sabia que os outros não queriam nada com ele, e curou todos. Os outros 9 que perderam, ganharam só a cura, mas não tiveram relacionamento. Bem-aventurado foi aquele, recebeu a cura e teve relacionamento com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Ele que saiu ganhando. Esse é o Evangelho da graça. Nós estamos nesse Evangelho. Eu olho o apóstolo Paulo em Filipenses dizendo, eu prossigo para o alvo. Meu Deus, olha o nível espiritual do cara. E ele diz, não, eu não alcancei não, cara, eu estou indo ainda. Como é que eu, Tiago, posso dizer que já tenho tudo em Deus? Eu olho para o apóstolo Pedro, o último conselho do apóstolo Pedro registrado na Bíblia: cresçam na graça e no conhecimento. Avancem, gente. Vamos para cima. Deus tem muito mais para a gente. Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais. E Deus quer alcançar muita gente através da gente. Tem muita gente que precisa ser salva ainda, gente. Estava conversando com o pastor Anderson esses dias. A gente tem uma visão às vezes pouco cristã da nossa família, não é verdade? Pouco eterna. Porque melhor que unicamente criar um filho é você encontrar esse filho na glória celestial com você e dizer, olha aqui, ó, eu criei esse piá. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar a tua casa. Imagine que glória, a gente entrando nos portões celestiais, gente. A Bíblia diz que aqueles que ensinam a palavra brilharão como astros no céu. Pensa num negócio doido. De repente você olha um astro no céu, alguém diz, mas ele foi meu mentor, foi ele que me ajudou. Ou de repente você olha para um astro e diz, não, aquele lá foi o meu pai na terra. Nós temos que ter uma visão mais eterna da vida. A morte física não é o nosso fim. Simplesmente nos liberta desse corpo, como diz o apóstolo Paulo. Ainda gememos dentro desse corpo, mas esse tabernáculo se desfará e Deus vai nos dar um tabernáculo novo. Aleluia! Isso se não perdemos a esperança no meio do caminho. E não podemos perder. Se Deus é por nós, pronto. Vamos orar, gente? Resumindo a mensagem para você entender. Crentes estavam sofrendo demais. O Espírito Santo enche o coração do apóstolo Paulo. Eu já disse as minhas razões pelo que eu creio que esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, o Hebreus. Paulo começa a escrever sobre 2 alicerces fundamentais: a esperança e o avanço em Cristo Jesus. E ele vai encher de argumentos em volta dessas 2 colunas, para que a igreja não pare.